Fala, seus lindos, tudo bem? Deixa eu focar aqui. Como é que vocês estão? Eu tô bem, espero que esteja tudo bem aí com vocês também. Deixa eu ver, focou, tudo certinho? Vamos lá. Na última aula eu não consegui gravar tudo, a aula ficou muito grande, eu tive que cortar pela metade, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer vídeos com menos de 15 minutos, porque os vídeos longos estão me dando muito trabalho aqui para renderizar para o YouTube, ou no Facebook ele já deu problema, eu já até desisti. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos para a parte 2 aqui ensinando o Corel. Eu tinha parado o processo e agora eu vou continuar o processo. Espero que você já tenha estudado tudo que eu te ensinei até agora. Fico muito feliz também por ter conseguido ajudar o pessoal aí. Tem muita gente que falou que esse vídeo ajudou muito. Então os próximos vídeos vão ajudar muito mais. A intenção é você conseguir fazer suas próprias vetorizações aqui dentro do Corel e a gente vai conseguir isso na nossa maratona aqui. Então vou entrar aqui na área de trabalho, já estou na área de trabalho aqui e vamos começar a ver o que a gente não viu aqui ainda. Vamos continuar do processo onde parou. Até agora você já aprendeu o quê? Você já aprendeu a criar um novo documento e já aprendeu todos os nomezinhos, todas as funcionalidades como é mais ou menos aqui dentro da área de trabalho. O que eu vou fazer aqui agora? No nosso estojo, nossa caixa de ferramentas, o que mais tem aqui no nosso estojo? É lápis. Então a gente tem um lápis muito louco aqui, muito diferente, que é qual lápis? O lápis quadrado, o lápis que faz um quadrado ou um retângulo. Então é a nossa ferramenta retângulo. Antes de eu ensinar aqui na ferramenta retângulo, você pode ver que está preta a minha tela aqui. Minha tela está escura. Sua tela pode ser que você tenha instalado aí esteja branca ou um pouquinho escura e você queira passar para branca. Então, o que eu vou mostrar para você aqui? Eu vou mostrar como você altera essa interface rapidinho. Você tem que ir em opções. Eu venho aqui ferramentas, opções. Se você tiver no Corel X8 para trás, você vem só em opções. Só clica em opções, já entra lá. Se você tiver no Corel 2019 ou no Corel 2020, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em ferramenta, opções e personalização. Cliquei em personalização. Aqui nessa opção aparência, você clica em cima, vou sair fora, você clica em cima dessa opção aparência, você vai ver o quê? Você vai ver essas opções aqui. Vendo essas opções aqui, aqui embaixo tem para a gente alterar o tema. Aqui, leve. Olha como que fica bem claro. Eu não gosto tanto porque fica muito claro, minha vista fica muito esquisito. Minha vista fica muito forte para minha vista. Médio, para mim não faz diferença nenhuma. Escuro, aí para mim já é o tom perfeito. E pretão, que é mais escuro ainda. Então é esse que eu uso. A borda aqui eu também consigo alterar a borda, tá? Eu vou colocar, eu quero até alterar, usar igual eu uso no meu outro computador. Eu coloco azul marinho. Olha só, ficou azul marinho aqui nas bordinhas. Aperto o X aqui. E aqui na área de trabalho, se eu quiser alterar a cor aqui também, eu posso. Altera essa cor onde está cinza aqui. Eu não quero alterar, quero deixar escuro mesmo. A intenção é que fique escuro. Eu vou clicar em OK. Agora, se o seu tá claro e você quer passar para escuro, você já sabe como fazer. E vice-versa. Estou aqui dentro do meu documento, sem título, mas não tem importância, estou dentro do meu documento. E também é importante, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente vir aqui nessa opção alinhar. Eu vou mostrar para vocês mais tarde que é essa opção. E você deve estar marcado tudo aí para você, se você está iniciando pela primeira vez. Desmarca tudo, senão vai atrapalhar a gente. Depois eu mostro direitinho qual é o funcionamento dessa ferramenta. Pode sair, desmarcou aqui tudo. Sai. E agora eu quero ensinar, antes de ir ainda para a nossa ferramenta retângulo, nosso lápis que faz quadrado e retângulo, eu vou mostrar a seta aqui, que é o básico do básico, mas se você está aprendendo agora, você pode sofrer um pouquinho de dificuldade. Então eu tenho a setinha aqui, é a nossa ferramenta de seleção. Tá vendo que eu estou mexendo aqui com o mouse? Então esse íconezinho é de seleção. Se eu alterar aqui para a ferramenta retângulo, por exemplo, olha o íconezinho, estou mexendo. Olha o íconezinho que fica um retângulozinho. Se eu mudar aqui para bolinha, mudou, tá vendo? Então a seleção é toda vez que estiver normal aqui, essa seleção preta mesmo, esse íconezinho da seleção preta. Só que o que eu faço? A ferramenta que a gente mais usa aqui é a seleção. A seleção a gente usa o tempo todo. Então tem tipos de seleção aqui para a gente entender. Essa seleção aqui é a seleção normal. Só que eu quero que você entenda o seguinte, eu passei aqui para a ferramenta retângulo, então mudou minha seleção.
Em vez de eu ficar voltando aqui, clicando aqui na seleção, aqui no nosso teclado, no botão espaço, aquele botão maiorzinho que a gente tem, no botão de espaço, o que o botão maiorzinho aqui faz? Se você clicar no botão maiorzinho, ele vai para a última ferramenta que você estava usando. E é sempre a ferramenta seleção, porque a gente usa bastante. Se eu clicar de novo aqui no espaço, botãozinho maior, ele volta para a última ferramenta que eu estava usando, ferramenta retângulo. Então, eu não preciso ficar clicando aqui. Eu vim aqui na minha ferramenta retângulo, se eu criar um retângulo aqui, e eu aperto aqui, agora eu tenho que ir para a seleção. Eu clico no espaço, voltei para a seleção. Então, para isso serve nossa ferramenta seleção. Eu vou mostrar as outras ferramentas. Aqui no menu desdobrável da seleção aqui, ó, tem outras ferramentas. Essa daqui não é tão importante. Essa daqui é legal, mas para a gente não é importante agora. Então, agora eu só quero que você entenda a seleção normal. Tá? Essa seleção aqui a gente seleciona onde a gente quer e essa seleção aqui é a seleção normal. Vamos usar a seleção normal por enquanto e depois eu mostro as outras coisas. Agora vamos para o nosso lápis aqui na caixa de ferramentas, nosso estojo, chamado ferramenta retângulo. Eu cliquei aqui em cima, abriu o íconezinho e quando eu clico aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse. Deixa eu dar uma olhada ali rapidinho para ver se minha câmera não descarregou nada, então estou tranquilo. Eu cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse e da onde eu peguei fica, ó, fica o objeto. E aqui eu consigo fazer um retângulo, seja qual forma que for do retângulo. É uma forma geométrica em retângulo, na horizontal, na vertical, o tamanho que for, vai ser um retângulo aqui, ó, pode ver. Posso fazer um retângulo grandão, um retângulo menor, um retângulo na vertical, um retângulo na horizontal, de várias formas. Quando eu soltar, eu formo o meu retângulo. Então, esse lápis meu faz o quê? Faz um retângulo. Esse retângulo eu vou excluir aqui e vou clicar de novo, botão esquerdo do mouse, e agora pegou aqui, ó, da parte da onde eu peguei, começa a surgir. Então, eu vou tentar fazer um quadrado aqui. Um quadrado é mais ou menos aqui. Beleza, mas esse quadrado não está perfeito. Tem como eu fazer um quadrado perfeito com a ferramenta retângulo. Então, eu vou excluir esse quadrado. Se eu pegar, a partir de onde eu pego que começa, né? Então, se eu pegar e apertar, deixar clicado aqui o botão Ctrl, eu cliquei e deixei clicado o botão Ctrl. Agora eu pego no meu mouse, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar. Da onde eu peguei vai começar a surgir. Só que começa a surgir o quê? Um quadrado perfeito. Não importa o tamanho que eu fizer, vai sair um quadrado perfeito com os 4 lados iguais. Eu errei aqui por quê? É um erro proposital. Se eu clicar com o Ctrl e com o botão esquerdo e arrastar, começa a surgir o quadrado. Perfeito, correto? Mas na hora que eu soltar, eu tenho que soltar só o botão esquerdo do mouse. Se eu soltar o Ctrl primeiro, não vai sair, vai dar erro, vai fazer um retângulo. Então eu solto primeiro o botão esquerdo. Soltei o botão esquerdo, criou, agora eu solto o Ctrl. E se eu vier aqui nesse meiozinho aqui, ó, tá vendo? Esse meiozinho eu consigo movimentar. Olha só para você entender, o íconezinho é o quadrado. Quando eu vou lá para o meio, aparece outro íconezinho. É o íconezinho de eu movimentar. Então, eu consigo movimentar aqui para onde eu quiser. Beleza. E aqui eu vou excluir esse quadrado e eu consigo fazer um quadrado melhor ainda. Vou apertar aqui em quadrado. Lembra que da onde eu pego começa a surgir o quadrado? Se eu apertar o botão Ctrl e o botão Shift, deixar clicado, não vou soltar, o mesmo esquema, e clicar com o botão esquerdo e arrastar, a partir do centro eu começo, em vez de ser da onde eu peguei, vai ser a partir do centro, eu começo a fazer meu quadrado perfeito. Solto primeiro o quê? Solto primeiro o meu botão esquerdo do mouse e agora solto o Ctrl e o Shift. E beleza, está criado o meu quadrado perfeito e é com ele que eu vou ensinar outras coisas para você aqui, como por exemplo, o movimento que eu já te ensinei aqui, a movimentar. Você tem que ir no meio certinho onde está o X, quando mudar o íconezinho ali, a gente começa a alterar aqui à vontade, sem preocupação nenhuma. E muda o ângulo. Agora, vamos aprender outra coisa. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Esses quadradinhos aqui é para a gente redimensionar a nossa imagem. Tá? Então, a gente consegue redimensionar. Nesses da pontinha aqui, ó, sempre no da pontinha, se eu apertar eles, o que vai acontecer? Vai redimensionar sem eu perder a proporção. Ou seja, ainda é um quadrado, não perdeu a proporção, mas eu estou alterando o tamanho. Se eu pegar só da pontinha. Tá? Se eu pegar os da lateral aqui, ó, ele vai alterar o tamanho
mudando a proporção. Então não é mais um quadrado, por exemplo, agora é um retângulo. Estou mudando a proporção. Para não mudar a proporção, eu tenho que pegar no ladinho, nas pontinhas aqui. Eu vou dar Ctrl Z até formar aquele meu quadrado perfeito de novo. Formou aqui. Beleza, então agora você já sabe, estou dando zoom aqui com o scroll do mouse. Agora você já sabe o seguinte, que isso daqui é para você redimensionar a imagem. Aqui é para você manter a proporção, redimensionando, e aqui você altera a proporção. E se você der um outro clique, vamos aqui no meio até aparecer aquele íconezinho de novo de movimento e dar mais um clique com o botão esquerdo. Apareceu agora outras opções. Essa opção aqui é a opção de rotacionar. Então eu consigo rotacionar. Eu clico e arrasto com o botão esquerdo, rotaciono para onde eu quiser. Vou dar Ctrl Z para voltar aqui. E esse daqui do meio eu rotaciono assim, ó. É diferente a rotação, né? Mas eu rotaciono assim. Então eu vou dar Ctrl Z para voltar no meu quadrado perfeito aqui. E tá vendo esse pontinho que fica aqui? Esse pontinho que fica aqui é o nosso ponto de referência. Quando eu giro aqui, eu estou girando, ele gira ao redor desse pontinho, desse ponto de referência. Se eu mudar, eu consigo mudar. Tá vendo que quando eu vou lá para o meio, me altera aqui o ícone? Então, eu consigo clicar com o botão esquerdo e arrastar. Ó, eu arrastei. Posso jogar para onde eu quiser. Com o botão arrastado, ainda clicando, eu vou deixar aqui, ó, vou soltar aqui. Soltei. Meu ponto de referência veio para cá. Quando eu apertar para girar, vai girar em torno do meu ponto de referência. Então, vai girar diferente. Olha o que acontece. Ele gira diferente. Vou dar Ctrl Z e vou colocar aqui no meio de novo. E agora tem o giro normal aqui. Então, isso que faz aqui mexendo na área de trabalho, no nosso documento, na nossa página aqui. Mas a gente tem que pegar o costume de quê? Pessoal, desculpa, eu não percebi aqui, meu cartão tá cheio desse mole aqui. Mas você vai continuar me ouvindo agora. Eu estou em outro áudio, mas agora deve estar mais alto para você, que o áudio está mais perto da minha boca aqui. Então desculpe na hora que o áudio ficou um pouquinho mais baixinho, é porque saiu da câmera, que saiu do meu microfone da lapela. Mas vamos continuar a aula aqui. Não vamos deixar isso atrapalhar o nosso pensamento aqui não. O que eu estava falando aqui é que agora que a gente aprendeu tudo aqui na área de trabalho, você aprendeu a mexer na ferramenta retângulo aqui, que é o lápis que a gente está pegando, você aprendeu a mexer aqui na área de trabalho, nele. Mas a gente tem que pegar o costume de mexer também na nossa barra de propriedades. Cada ferramenta, lembra que eu falei que cada ferramenta tem sua barra de propriedades? Então, quando eu clico aqui, ó, saiu. Mas quando eu clico aqui em cima da minha ferramenta, abriu aqui minha barra de propriedades. E agora vamos aprender a funcionalidade da barra de propriedades aqui, que é uma funcionalidade importante da gente entender aqui. Então, todo objeto que você criar com cada ferramenta, você tem que olhar a barra de propriedades, que tem bastante coisa interessante lá. Aqui, eixo X e eixo Y. O que é isso? É o local de onde está localizado o nosso quadrado aqui. O que eu não tinha te mostrado aqui na área de trabalho, que tem uma régua aqui. Você está vendo que tem essa reguinha? A nossa reguinha aqui, no caso, está em pixel, porque quando a gente configura lá no documento em pixel, a nossa régua fica na unidade de medida que a gente colocar. Pode estar em centímetros, milímetros. Aqui, no caso, está em pixel, mas é a localização que o nosso quadrado está aqui na nossa área de trabalho. Então, essa é a localização. O eixo X é horizontal, é assim, ó, horizontal. O eixo Y é na vertical, assim. Então, aqui é a distância. Quando a gente quer, por exemplo, eu pego um objeto aqui, ó, eu peguei uma bolinha, tá? Um círculo. A gente chama aqui dentro de elipse, a gente tem que acostumar com esses nomes que está aqui dentro do Corel. Eu criei uma elipse aqui, e o que eu vou fazer com essa elipse? Eu quero deixar essa elipse onde está o quadrado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no eixo X e Y e ver a distância. Então, eu pego aqui a primeira distância na horizontal, copio, dou Ctrl C mesmo, copio. Eu vou clicar aqui agora na minha elipse, na minha bolinha, e vou lá no eixo X dela. Então, eu posso colar aqui, ó. Eu colei. Quando eu dou um clique fora aqui, ó, ela já está aqui. Agora eu vou deixar ela na vertical também igual. Eu vou diminuir ela aqui e vou colocar o tamanho de novo aqui. Beleza, agora eu quero que ela fique igual na vertical. Na vertical do meu quadrado é o quê? Isso daqui. Então eu vou dar Ctrl Copia, selecionei e dei Ctrl Copia, clico na minha elipse, aqui, eu venho no eixo Y para deixar igual do quadrado.
E olha o que vai acontecer. Fica exatamente nesse lugar aqui. Então, para isso que serve, quando eu clico aqui e vejo o eixo X e Y, serve para saber a localidade que está dentro da minha área de trabalho aqui. Eu vou excluir a elipse, que agora eu estou ensinando o quadrado. Clico em cima para aparecer a nossa barra de propriedades. E agora, o que é isso daqui? Eu tenho horizontal e eu tenho vertical. Na horizontal é o tamanho do quadrado na horizontal. Então, o tamanho dele na horizontal está em pixel, é esse tamanho aqui. E na vertical está o quê? O tamanho do quadrado na vertical, que é o mesmo tamanho. Quadrado é lados iguais, correto? Então, é o mesmo tamanho. Se eu alterasse aqui, olha o que ia acontecer aqui. Na vertical ficou maior, um retângulo. Então, mostra o tamanho certinho do objeto que eu criei aqui na ferramenta. Eu vou dar Ctrl Z para voltar no quadrado perfeito e vou continuar a nossa aula aqui. Mas lembra que aqui eu mostrei a questão de manter a proporção? Quando eu clico aqui na pontinha, eu mantenho a proporção? Então, eu estou mantendo a proporção. Aqui eu também consigo manter a proporção. Se eu alterar aqui, ó, eu estou mantendo a proporção. 700 pixels. Cliquei aqui em cima porque saiu, olha lá, 700 pixels. Se eu alterar aqui para 300 pixels, eu estou alterando o tamanho, correto? O que eu fiz aqui? Eu clico aqui fora da área na área de trabalho. Olha só, 300 por 300. Então, ele está mantendo a proporção aqui. Mas por que ele está mantendo a proporção? Está vendo esse cadeadinho aqui? Ele está preso. Então, toda vez que ele está preso, ele vai manter a proporção. Se eu soltar ele aqui e colocar, por exemplo, 400 aqui, não vai acontecer nada aqui embaixo. Ele vai alterar a proporção aqui, ó. Cliquei aqui em cima, olha só, ele alterou a proporção aqui, não é um quadrado mais. Mas se eu clicar aqui em manter a proporção, mas ele tem que estar em quadrado certinho, 400 por 400. Mantém a proporção. Não importa que eu coloque aqui em cima, aqui embaixo também vai ficar igual. Então, manteve a proporção. Eu vou colocar 1000 por 1000 aqui. 1000 por 1000, para ficar o tamanho legal para a gente visualizar aqui. Então, 1000 por 1000, com a proporção mantida, porque o cadeadinho está aqui. E se aqui a gente está falando de redimensionar, né, por aqui, a gente também consegue rotacionar por aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, nessa opção de rotacionar, colocar 45 graus. Eu clico aqui, rotacionou. Eu vou colocar 0 aqui, volta para 360, que é o normal aqui. O que é aqui? Aqui é o espelhamento, mas como tem 4 lados iguais aqui, a gente não vai conseguir perceber o espelhamento. Então, eu vou abrir outra ferramenta aqui rapidinho para você entender a funcionalidade do espelhamento. Eu vou criar um objeto aqui de 3 lados. Vou fazer um triângulo. Um triângulo. Beleza. Com esse triângulo selecionado, aqui tem o espelhamento, correto? Na minha barra de propriedades. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, porque não acontece aqui no caso do triângulo. Mas se eu clicar aqui, ele espelha para baixo. Olha o que acontece. Olha para o triângulo, ele está espelhando. Então, essa é a nossa ferramenta aqui na barra de propriedade de espelhamento. Então, você sabe que toda vez que estiver aparecendo esses íconezinhos aqui, é a nossa ferramenta de espelhamento. E vindo mais para cá, agora eu venho para cá, o que é isso aqui? Isso aqui é bem autoexplicativo, tá? Olha esses íconezinhos aqui. Tá vendo? Isso aqui é para alterar a borda aqui do quadrado. Eu estou dando o zoom aqui na pontinha, e ó, aparecem os quadradinhos aqui, você vem aqui, ó, exibir aperfeiçoado. Aí, agora tá melhor. Eu tô vendo esses pontinhos aqui. Então, o íconezinho, você já sabe que vai alterar essas bordinhas aqui. Eu vou clicar, aqui tá no normal. Eu vou clicar aqui, olha só, canto com vieira. Ele deixa mais redondinho para dentro, não é? Para dentro. Então, o que eu faço? Se eu alterar aqui, ó, olha o que acontece. Ele ficou para dentro. Tá vendo que ele ficou para dentro, mas está alterando só esse, ó. Daqui a pouco eu te explico por que está alterando só nesse pontinho e não em todos os cantinhos. Mas vamos primeiro pensar aqui nesse cantinho. Eu vou aumentar aqui, ó. É aqui que eu aumento. Eu aumentei. Aqui, ó, ele faz para fora. Olha só como é que fica redondinho. Como estava no 0 aqui, eu vou colocar 0. Como estava no 0 aqui, ele fica normal. Mas se eu vier aqui e aumentar, vai ficar aqui, ó. Se eu alterar para cá, vem para dentro. E aqui é retinho. Você já está vendo o desenho aqui. Então, fica retinho. Só que só fez em um canto. Olha só fez em um canto. Nas outras bordinhas, não fez. Pode visualizar aqui que na outra bordinha não aconteceu nada.
Então, o que eu tenho que fazer para aparecer em todas as bordinhas? Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Eu vou diminuir aqui. Por que eu estou diminuindo? Para a gente visualizar todas as pontinhas de uma vezada só. Então, eu diminuí aqui. Vou aumentar aqui. Para você visualizar que não aconteceu nada nas outras bordinhas. Então, o que eu faço aqui? Tá vendo que tem 4 lados aqui, ó? 1 lado, 2, 3, 4. Então, tem 4 opções da gente mexer e é isso mesmo que você está pensando. Eu tenho certeza que você está pensando isso. Cada lado é uma pontinha aqui. Então, se eu mexer só nessa pontinha, eu vou movimentar só esse lado. Se eu mexer nessa pontinha, qual que é essa pontinha aqui? Adivinha qual que é essa pontinha? Acertou se você pensou essa pontinha aqui. Então, eu movimento aqui também. Olha que legal. E posso movimentar todos. Lembra do cadeadinho, que o cadeadinho mantém a proporção? Aqui no caso, se eu fechar o cadeadinho, o que ele vai fazer? Eu vou botar tudo no 0 aqui. 0. Vou botar 0 aqui. 0. Se eu botar tudo no 0, fechar o cadeadinho, o que eu alterar em um vai alterar em todos de uma vezada só. Então, eu vou alterar aqui. Olha só, agora sim está nos 4 de uma vez, porque o cadeadinho está fechado. Vou colocar mais aqui. Olha só, que legal. Então, dá pra gente fazer bastante coisa legal aqui. E agora, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar tudo para o 0. Voltei tudo para o 0. Eu vou soltar o cadeadinho aqui e vou alterar só um cantinho. Vou alterar... Deixa eu ver. Vou alterar esse cantinho aqui. Vou alterar só um cantinho, só para a gente visualizar só um de uma vez. Tá aqui. O que eu faço aqui? Se eu redimensionar aqui, eu vou redimensionar. Vou deixar para baixo. Olha o que vai acontecer. Ele alterou. Não tá igual. Eu estou redimensionando e não está ficando igual o que eu deixei. Por quê? Se eu aumentar aqui, ó, até que aumentando mantém. Mas quando eu diminuo, o que acontece? Está alterando. Como que eu faço para não alterar? Tá vendo a nossa próxima opção aqui? Essa opção, se você selecionar essa opção, eu selecionei essa opção aqui, agora eu posso alterar para baixo, que também não vai perder aqui a qualidade. Ele só está aumentando o contorno aqui, porque o contorno está no mesmo tamanho, mas ele mantém o que a gente fez ali da nossa bordinha. Essa questão do contorno eu ensino para você daqui a pouco. Eu vou dar Ctrl Z até voltar ao normal aqui, vou aqui, clique em 0 e está o nosso quadrado normal aqui. E o que é aqui? Aqui é bem tranquilo, aqui é a nossa espessura do quadrado. Tá vendo o contorninho do quadrado aqui? Então, é a nossa espessura. Eu quero deixar na... espessura grande, né? Eu quero deixar no 2, por exemplo. Tá grande demais. 75. Olha só, 75 está numa espessura razoável. E aqui é a linha. Aqui está na nossa linha normal, mas eu consigo alterar a linha aqui também, ó. Tem vários tipos de linha aqui que você pode brincar. Eu vou deixar no normal aqui mesmo, você já entendeu agora que isso aqui são vários tipos de linha, tem um montão aqui, dá para você mexer à vontade, para você conhecer aí. E agora eu estou com um quadrado. Tudo que a gente tinha que aprender aqui da barra de ferramentas, da barra de propriedade do quadrado, a gente aprendeu. Isso aqui é básico, isso aqui tem em todos. Isso aqui eu ensino mais tarde também. Mas daqui para lá, daqui para lá, na barra de propriedades, é da ferramenta retângulo, nossa ferramenta que a gente criou aqui, o nosso quadrado. Então, aqui você já entendeu tudo. O que eu queria que você entendesse era isso mesmo. Toda vez que você mexer em uma ferramenta e criar alguma coisa, tem a barra de propriedades dela, que tem como você fazer várias alterações. Então, presta atenção nisso. E a gente está falando de contorno aqui, eu aumentei até a espessura do contorno. Como que eu altero a cor do contorno, se eu quiser alterar? A cor do contorno está preta. Eu tenho meu lápis de cor aqui, meus lápis de cor, meu packs aqui de paleta de cores. Eu quero que fique verde, quero que fique verdinho esse contorno. Como que eu faço? Eu venho aqui com a setinha, minha setinha de seleção, mas está selecionado aqui, ó, no contorno. Eu venho aqui no verde e dou um clique com o botão direito do mouse. Então, um clique com o botão direito do mouse, eu altero a cor do meu contorno. Eu posso alterar para a cor que eu quiser, clicando com o botão direito e selecionado. É importante estar selecionado também. E alterei na cor que eu quero. E como que eu faço para preencher? Tem como preencher dentro também. Eu quero preencher de rosa. Como que eu vou fazer para preencher de rosa? Lembra que a gente clicou com o botão direito para alterar a cor do contorno? Agora, clicando com o botão esquerdo, o outro botão, a gente preenche.
Então, preencheu aqui dentro. Eu vou deixar azul escuro agora o contorno. O que eu faço? Eu venho na paleta de cor, azul, botão direito, se eu quero alterar o contorno. E para preencher? Botão esquerdo. Vou colocar amarelo. Então, aqui a gente faz as nossas alterações. E isso é bem legal também. Agora, a gente viu aqui o nosso lápis quadrado, nossa ferramenta retângulo. Então, ela tem o nome de ferramenta retângulo, mas sempre enxerga como um lápis para você entender a funcionalidade aqui da caixa de ferramenta. Quando isso ficar automático na sua cabeça, você pode falar os nomes certinhos, que é a ferramenta retângulo, caixa de ferramenta, mas entenda como um estojo mesmo. E isso eu vou ressaltar para você bastante aqui ao longo das aulas. Eu vou excluir esse aqui, não quero mais esse aqui. Agora eu venho, meu ícone aqui está seleção, tá vendo? Olha só, seleção. Eu venho aqui na ferramenta elipse, que é a nossa bolinha. Olha só, ficou com o íconezinho da elipse. Aqui é o mesmo esquema, tá? Lembra que eu te falei que se você clicar a partir de onde você pega, fica parado lá e você começa a criar aqui uma forma geométrica em prol da elipse, em prol do redondo. Então, toda vez que eu estou clicado aqui com o botão esquerdo, está selecionado, e eu estou arrastando. Quando eu soltar, eu crio. Tá? E lembra que para fazer um quadrado perfeito, eu precisei apertar o Ctrl ou o Ctrl Shift? Aqui na elipse é a mesma coisa. Se eu apertar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu crio uma elipse perfeita. Aí eu solto primeiro o quê? O botão esquerdo, depois que eu solto o Ctrl. Eu gosto de fazer sempre com o Ctrl Shift, que pega a partir do centro. Então, Ctrl Shift, cliquei com o botão esquerdo, arrastei e eu faço a minha elipse perfeita. Eu soltei primeiro o Ctrl aqui. Ctrl Shift, cliquei, arrastei, soltei no mouse e depois soltei no teclado. Então, eu fiz a minha elipse perfeita. O que a gente tem que verificar aqui? Você já aprendeu redimensionar sem perder o quê? A proporção, e redimensionar perdendo a proporção. Você já consegue verificar aqui também a barra de propriedades, está selecionado em cima. Eu vou clicar aqui no botão de espaço para voltar para a minha seleção. Está selecionado em cima, então tem eixo X, eixo Y, tudo que você já viu aqui, e sempre aqui tem alguma coisa diferente da ferramenta. Então aqui, ó, os íconezinhos são bem autoexplicativos, então não é um bicho de 7 cabeças, você já sabe o que vai fazer. Olhando aqui no ícone, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Então, não preciso mostrar muita coisa aqui da barra de propriedades que você já vai entender só olhando a funcionalidade que o ícone. Vou dar Ctrl Z, você já consegue alterar também o preenchimento, botão esquerdo, e o contorno, botão direito. Então, essa foi a aula, uma aula básica também, a gente ainda está no básico, mas já é uma aula bem mais avançada que a anterior e espero que você estude aí para a gente entender melhor. E desculpa o áudio aí, porque acabou saindo da câmera aqui, mas eu vou me policiar isso para isso não acontecer de novo. E até mais, já está saindo aula boa aí também do método 3P. Não vou estar ensinando só o Corel, só as aulas de Corel não. O método 3P também vai estar saindo aí. Então, um abraço para você e estuda bastante aí.